Queria pedir que quem tem Bíblia abrisse em 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Corintianos. Uma carta com uma inspiração adicional. Reverendo, o senhor está aqui? Estou aqui te revendo. Eu nem tinha lhe visto ainda. Segunda carta de Paulo, só para relembrar, quantos são corintianos aqui? A maioria quase absoluta, eu não vou perguntar. São paulinos, quantos? Só uns 2 ou 3. Santista tem? Olha só. Agora veja que é verdade. No fundo, todo mundo torce pro Corinthians. Todo mundo. Por exemplo, quem aqui torce pro Corinthians perder? Quem torce pro Corinthians ganhar? Só tem corintiano. Boa! Legal. Para ver se o pessoal aprende, né? Ontem à noite eu fiquei muito feliz de ver o rostinho de vocês lá. E nós estávamos juntos. Um monte de gente nunca tinha entrado numa igreja. Você viu que, não é? Ninguém mordeu vocês. Aconteceu alguma coisa ruim ontem lá? Tudo deu certo? Não é? É um lugar normal. Tem gente lá dentro. Né? Tem gente estranha também. Mas gente estranha tem em todo lugar. Então, muita alegria de que vocês estiveram lá com a gente, nós, os adultos que estávamos lá. Muita alegria que vocês me animaram e também corresponderam de uma forma que me ajudaram bastante. Eu admito que isso aconteceu de verdade. Né? E graças a Deus. Porém, hoje eu fui procurado ali fora por uma moça que disse: infelizmente ontem eu não tive a oportunidade de ajudar na causa a qual vocês estão entregues lá na África, em 2, 3 países, e agora eu queria fazer isso. E eu sei que a maioria de nós, primeiro porque somos quase todos só estudantes, né? Eu me incluo porque eu faço um doutorado em tempo integral, sou meio vagabundo. E segundo, porque a gente veio para um acampamento, não é? A gente não trouxe dinheiro para cá. Então, eu não sei se alguém queria a oportunidade de fazer quando eu era bem jovenzinho ainda, adolescente, e de dar parte, um pedaço, que era aquilo que eu podia, da minha mesada, que eu também não tinha, mas eu fazia um jeito de ganhar dinheiro, dava aula particular, fazia coisas. Só fazia coisas lícitas, né? Mas algumas. E eu era secretário de missões da Igreja Presbiteriana Independente. Então eu tinha contato com todas elas. Tinha 17 anos, mas tinha um cargo relativamente sério dentro do negócio lá. E aí eu me apaixonei pelo que eles faziam. Talvez isso tenha tido um efeito de atração sobre mim agora, para que eu pudesse, de contribuidor, de quem ora por quem vai, me tornar alguém que, de fato,
seja quem vai. E agora, depois de ter ido algumas vezes, é uma pessoa que está aqui fazendo a pior parte, porque essa eu nunca esperava ter que fazer, que é conhecer lá as necessidades radicais, escolher qual criança salva, qual criança não salva, para chegar aqui, depois de ter visto tudo isso, tomar cuidado com algumas fotos que vai mostrar, para não ser apelativo ao extremo, e desejar em todo lugar que as pessoas me deem dinheiro para que eu possa mandar para lá. Não é uma posição confortável a minha, nunca fui treinado para isso, nunca imaginei que seria a minha parte agora, mas meus olhos viram e agora não tem mais jeito de eu voltar atrás. E daí que eu que já fui o cara que contribuía, e me tornei o cara que foi, e agora sou aquele que busco fazer com que, junto com a minha contribuição, outros tantos o façam. Então, ontem à noite nós levamos 2.450 folhas de preenchimento que o Wellington vai explicar aqui. Pode, pastor? Não, eu quero saber se pode. Wellington, vem cá, mano. Ele também não foi treinado para isso. A gente levou, só que a gente é muito desorganizado, né? A gente tentou devolver, o cara não quis hoje. Pessoal, bom dia. Como o Marcelo falou, ontem a gente levou, mas na correria e o Espírito de Deus acabou levando o Marcelo a fazer o que ele mais gosta, o que é sempre essencial para a gente, que é pregar Jesus, pregar a cruz. Né? Isso é o que realmente a gente quer fazer e o que a gente faz mesmo. Porém, eu queria deixar a oportunidade, como o Marcelo falou com vocês, de vocês estarem preenchendo essa ficha. Lógico, quem quiser, na medida de que pode ou não, tá? Nós vamos deixar lá no fundo, eu não vou pedir para distribuir para ninguém levantar a mão, tá? E se você quiser, vai estar lá no fundo depois, você preenche, ou entrega para a gente, ou se você não quiser entregar agora, pode entregar para o Morango, depois é Morango. E aí o Morango vai passar para a gente, tá? Uma outra coisa que a gente trouxe foram alguns livros. Pega um ali, Marcelo, show. Esse livro conta em detalhes tudo o que aconteceu na primeira viagem que a gente fez lá para a Nigéria. Então tá tudo bem explicado aqui. Vocês vão entender que é um fenômeno que está além da religião, é um fenômeno que tem se tornado cultural. E isso é muito triste, né? O Marcelo já mostrou algumas fotos, as outras estão aqui com cada história respectiva. Então nós temos ali 6 livros. Se você quiser levar também para se informar do que está acontecendo, esse aqui é o diário, é o relato de quem esteve lá. São 6 exemplares que tem ali, o custo é R$80. Se você não tiver o dinheiro agora, também não tem problema. Depois você acerta com o Morango, como o Marcelo já falou, o nosso objetivo não é nem vender livro e nem arrecadar fichinha aqui, mas os livros estão aqui, tá? Se vocês quiserem, no final também você pega ou comigo aqui ou lá no fundo, e aí você vai saber de uma história bem completa. Beleza? Obrigado. Quem não tem dinheiro podia se cotizar, né? 3 colegas, de repente, conseguem comprar um livro e ler, cada um lê uma vez, né? Dá até para comprar mais livros, se for assim. Se você... Dá para 3 amigos comprar 3 livros, aí também dá. E aquele, no caso, nós estamos aqui no estado do Paraná, não é isso? Eu não estou entendendo o que é aquele símbolo do Flamengo ali. Vocês são... pessoal flamenguista. Quem é flamenguista aqui? Nossa! A nação rubro-negra está presente em peso. O peso do Alexandre. Pode deixar o símbolo aí, porque deu até pena agora, Alexandre. Gente querida, no primeiro dia que eu estive aqui, logo depois que o pastor Glênio pregou, né, na manhã assim, antes eu queria
falar uma coisa aqui. Aonde está a minha amiga Giovana? Cadê? Então, não, porque ela é visitante, está vindo a primeira vez no acampamento e eu queria, como os visitantes, dar um presente para ela. Não é um presente que a gente dá sempre para quem é visitante? Cadê? Giovana, fica de pé para eu poder te enxergar melhor. Essa é Giovana. Já é de maior. Era bom dizer, era importante dizer que ela já é de maior. Porque não parece, né? Porque é uma menina, é um doce, é carinhosa, ela é inteligente, ela é muito inteligente, né? E ela entende sobre todos os assuntos, e geografia, matemática, tudo que os meninos gostam de conversar, né? Ela entende bastante. Ela levou DP no primeiro ano da faculdade, mas a faculdade dela é muito difícil. Ela resolveu rápido a DP, a professora que era louca mesmo. E a gente estava num cruzeiro e ela estava desesperada com isso do DP e vários rapazes ao redor dela não queriam saber de ninguém, porque ela precisava resolver esse problema do DP. Só que agora ela já resolveu o problema do DP. E ela está com a cabeça livre desse negócio. 2 Coríntios 12. E se não for nada disso que eu estou falando, você pode devolver. Que eu garanto. Oi? Dirige bem o carro. O que ela fez mesmo ontem? Não, anteontem. Ela falou que quando ela está com pressa, ela pega o carro, tira da quinta, bota na primeira e acelera. Então, pessoal, alguém, por favor, dirige o carro da Giovana, porque senão o pai dela vai sofrer. Quando eu estive aqui com vocês, naquela oportunidade que era sábado pela manhã, nós falamos que na cruz Jesus tinha estabelecido o que aquele livro, O Segredo, não sabe. A lei da atração, o tema do acampamento, o qual todos nós estamos insistentemente trabalhando. Na passagem na qual Jesus diz: quando eu for erguido, levantado, atrairei todos a mim. E ao final eu disse que isso tem uma aplicação personalizada. Jesus não está falando que o planeta vai ser magneticamente atraído a ele. Ele está dizendo que ele faz isso nas nossas vidinhas, na vida de cada um de nós. E nossa vida é um complexo de dramas, temperamento, alegrias, atividades, coisas que a gente tem em nós que a gente gosta, coisas que a gente tem em nós que a gente não gosta, coisas que há nos outros que nos chama a atenção para o bem, coisas que há nos outros que a gente tem repugnância. Você já percebeu? Você é muito, muito individual. Você é muito só você, não é? Não há um outro, por mais parecido que seja a sua semelhança em todos os aspectos. Daí que, para nos atrair a Ele, Ele se vale da nossa história. E foi esse assunto que a gente deixou pela manhã, naquele dia, para ser tratado hoje. Eu disse que a primeira coisa que eu percebo Jesus fazendo para nos atrair é nos expor às nossas próprias contradições. Eu não sei se você se recorda, mas eu disse que ele mostra para a gente, de algum modo, do que a gente de fato é feito. E como a gente está, de certo modo, muito distante do projeto que ele tem para a gente ser nele, sendo nós mesmos. Você vai se converter a Jesus, você se transforma numa nova criatura, mas não significa que você se muda de pessoa. Você não assume a personalidade de outra pessoa. Você continua você, só que agora
confiante que é filho amado do Pai por meio de Jesus. Essa é a nova criatura. Nova criatura é uma pessoa que confia, como os pastores têm dito aqui. Tem fé, a despeito de qualquer circunstância negativa na vida. Deus está agora a favor, Deus não está mais contra, em nenhuma circunstância. E nem quando Ele está contra, que às vezes Ele fica, né? Quando Ele está contra, também é a nosso favor que Ele está contra nós. Você pode entender isso? Mesmo os corintianos? Quando Ele está contra o que a gente está fazendo, ou insistindo em ser, ou com algo que a gente está mantendo em nós, sabedor de que aquilo é destruidor, é pecado. E aí, graças a Deus que Ele se coloca contra aquele nosso caminho, no sentido de interromper, obstruir aquele processo danoso em nós. Então, até quando Ele está contra, Ele está a favor. Porque em Hebreus está escrito que Ele disciplina a quem ama. Está escrito que nós não somos bastardos, que a gente tem pai, e que Ele, como pai, corrige a quem ama, as rotas, nos enverga. E eu falei de Pedro, que Ele expôs a Pedro as próprias contradições de Pedro. E que na sequência Ele decidiu mostrar para Pedro que aceitava Pedro do tamanho de Pedro. E que queria Pedro com as imperfeições de Pedro. E que, para além de tolerar, Ele amava de fato Pedro, sendo Pedro quem Pedro era, mesmo depois de conviver com ele 3 anos. O que eu quero dizer é que Ele nos aceita, sem ficar fazendo tratativas infinitas acerca de quem fomos e do que somos. Ele trata rápido dessa questão. Paulo era o cão antes de ser Paulo. Um religioso, zeloso do que cria, e na verdade não cria em nada, mas precisava manter as tradições, tinha medo de deixar de crer, e passou a perseguir os do caminho, que eram os primeiros cristãos, e ferozmente os perseguia. E o capítulo 9 de Atos diz que ele respirava ameaças e morte contra a igreja. Era ofegante o ódio dele. E ele ia para todo lugar atrás de trazer presos os cristãos aonde encontrasse, destruiu famílias inteiras. E, por fim, foi aumentando sua capacidade de que esta raiva se transformasse em ódio homicida. E consentiu com a morte de Estevão, um homem do bem, um cidadão de Deus, que, porque não negou Jesus, foi apedrejado. E Paulo ainda foi o organizador do processo de apedrejamento e segurava as capas dos que tomavam em pedras, para que eles ficassem mais livres para o processo de destruir Estevão. E Estevão, entorpecido, que estava já com as pedras lhe afundando o crânio, ainda assim conseguiu fazer a Deus uma oração, dizendo em voz audível, a exemplo do que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Paulo ouviu isso. Em Atos, bem mais à frente, ele vai dizer: eu estava lá. Já convertido, ele revela o quanto aquilo o deixou marcado. O quanto aquilo expôs suas contradições. Ele tentou matar uma ideia, um homem, pensando que matando um homem matava uma ideia.
e a ideia era maior do que o homem que a possuía. Jesus na minha vida não é uma opinião, é uma convicção. Sabe o que isso significa? Opinião é o que eu tenho. Você não tem um monte de opinião? Cada um aqui tem um time diferente, a gente está vendo. Você tem uma opinião. Você tem opinião. Convicção não. Convicção tem você. Opinião, você possui uma opinião. Convicção te possui. Você entendeu a diferença? E daí que eu não tenho uma mensagem, é a mensagem que me tem. Eu não carrego uma mensagem, é a mensagem que me carrega, que me leva, que extrai de mim uma energia que eu não sei que em mim habita e me faz extrapolar as dimensões da mediocridade da minha própria vida para que eu seja impulsionado por essa mensagem de amor. Porque eu que fui alvo dela, quero que outros tantos também conheçam. Você entendeu? O nome disso é a terceira coisa que eu queria lhe dizer, missão. Isso é missão, vocação, contradição, depois aceitação, depois missão. E é necessariamente nessa ordem. Porque antes disso eu só faço o que eu quero. Na missão eu faço o que ele quer. Paulo estava lá consentindo com a morte de Estevão e falou, rapaz, o homem está morrendo, inocente, sem culpa nenhuma, só por causa do que crê, e enquanto morre, perdoa. Aquilo o feriu, o machucou, você está entendendo? Você já viu gente fazendo bem a ponto de machucar outros? Eu era muito ingênuo. Quando eu fui fazer coisas no interior do Brasil e depois na África, eu era ingênuo, eu contava para as pessoas. Porque eu pensei que elas iam se encher do mesmo sentimento bom. Eu precisei aprender umas coisas muito recentemente. Que o mundo, se você insistir com esse negócio de amar, meu irmão, o mundo não vai gostar disso não. Ele gosta se você faz pequenos gestos de amor, que logo você desiste. Mas se você continuar, eles começam a se incomodar com aquilo. É um incômodo meio nocivo. Puxa, ele está fazendo isso e eu não estou fazendo nada. Então ele tem que parar de fazer isso. Você entendeu? Porque é nocivo? Porque enquanto ele está fazendo isso, puxa, eu podia fazer pelo menos aquilo. Não. Na minha experiência, o que mais acontece é exatamente o oposto. Ele está fazendo isso, eu não faço nada, é melhor ele parar de fazer isso. Aí eu não paro. E aí começa, aí na internet eu tenho que ouvir. Marcelo era um profissional clínico, agora vive do dinheiro de negrinhos africanos. Ele não pode conceber que eu faça isso de graça. Não cabe na cabeça dele. Aí um outro escreve para mim mesmo, dizendo que eles vivem dignamente lá onde eles estão, não tem mansão, mas e as mansões que vocês têm com as missões que fazem? O cara inventou até mansões pra gente. Mas você tem. Eu tenho, tá lá. Pior é quando o cara percebe que a motivação não é nem essa. De habitar um dia numa mansão. É só gratidão acerca do que já foi feito e não tem nada a ver com o que ainda o será. Aí, não existe isso não, meu irmão. Neste nível de convivência aqui humana, sem intervenção do Espírito, isso não existe. Eu assimilei que isso não existe e, inclusive, parei de falar. A pessoa tem que insistir muito para eu contar alguma coisa. Do contrário, eu de fato parei. Não conto. Olha, o rei Ezequias foi mostrar as riquezas e deu o que deu. Exato. Aí você vê inveja, você vê tudo. E quanto é que você leva nisso? A pessoa fala. Aí tem aquele pessoal todo, um monte, que não faz porcaria nenhuma. Mas toda hora eu recebo o mesmo e-mail.
que vocês estão fazendo na África com tanta coisa para fazer aqui no Brasil? Você pensa que eu mando o nosso currículo de coisas feitas no Brasil? Eu só digo, eu estou na África porque eu estou tranquilo, você está lá no Brasil. Você está no Brasil, pô, então eu estou tranquilo. Você está fazendo as coisas. É só porque você está aí que eu fui para a África. Mas quem escreve isso quase sempre está assim, tanto desconforto, que em vez de mudar, ele prefere eliminar a possibilidade de existir uma coisa parecida com a missão de Deus na Terra. Agora eu quero dizer, você tem uma missão. E você não precisa ir à África. Nós estamos criando agora um projeto, por exemplo, chamado SOS Religar. Religar é o termo que lembra religião, e religião significa, na verdade, fazer a conexão, a ligação, e o evangelho é diferente de religião porque você não se conecta a Deus. Foi Deus que se conectou a você. Quem já leu o livro Caçadores de Deus? Está vendo? Os livros na livraria do pastor são escolhidos a dedo. Ele sabe qual ele põe lá dentro, qual ele não põe. E esse ele não pôs. Porque ninguém é caçador de Deus, não. Eu sou a caça, você entendeu? Eu que sou a presa. Ele que me caça. Ele que me persegue. Paulo pensava que perseguia Jesus. Na verdade, ele só seguia, perturbado. Até que um dia Jesus o perseguiu. Iluminou na frente dele como um sol o caminho e cegou Paulo. Paulo caiu do cavalo de suas pretensões, presunções, orgulhos, soberbas, vaidades, ambições. Ele se achava o cara. Aí tombou no chão. E o judeu crucificado lhe apareceu ressurrecto nos céus e falou para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu para que digas que te persigo? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. E aí há uma informação interessantíssima que mostra como era Jesus que estava caçando Paulo e não Paulo caçando Jesus. É quando Jesus disse: é como é duro para ti. E eu nem vou falar na tradução, eu vou falar a interpretação do que está escrito, porque está na hora de mudar essas traduções bíblicas. Essa que, por exemplo, eu decorei é de 1860. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 1860. Aí tem a atualizada, a revista é atualizada, que é essa aqui. Ela é atualizada, ela é de 1960. E ela diz bem diferente: dura coisa tem sido para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus está dizendo: Saulo, Saulo, até quando você vai resistir às minhas perturbações ferradas, fincadas? Sabe o que é aguilhão? Aguilhão é aquilo que se usa para fustigar boi selvagem, para domar cavalo selvagem. É para arrebentar o bichão por dentro, por baixo, para ver se ele sossega. Olha o que Jesus está falando para Paulo. Está sendo duro para ti. Falou isso no meio da visão. Está sendo duro para ti resistir um beliscão de Deus. Você já imaginou um beliscão de Deus? Ele toma até cuidado para não beliscar a ponto de matar. Um beliscão de Deus. Tem gente que, por exemplo, não tem nenhum temor de Deus. Um casal no caminho Campinas me ouviu pregar e quando eu desci eles vieram perturbados assim. Ajuda a gente. Aí, o que foi? A gente se ama, a gente quer casar, mas o pastor disse lá na nossa igreja que não é mais para a gente namorar e ficar junto. Falei, tá, já sei, mais uma história daquelas que vocês fizeram o que não devia, tocaram onde não podia, colocaram o que não era para colocar no lugar que não devia colocar. Eu já pensando comigo, né? Qual foi? O que aconteceu? Não é, porque ele tem um transtorno bipolar, o moço.
Então ele já teve 2 surtos. Ele tem um problema psíquico, neurológico, e o pastor testemunhou um dos surtos, na qual ele apagou. E aí ele disse para a moça, melhor você não casar com ele. Na sequência ele disse, não quero que você case com ele. Logo mais, como eles rapidamente viram donos das pessoas, não é para você casar com ele. E na sequência, mais ainda, deixe de namorar com ele. E eu ficava olhando para ele, eu ainda não quero ficar acreditando em vocês antes de saber o que o pastor de fato está querendo dizer. Só estou ouvindo a versão de vocês. Me diz claramente, mano, para poder te ajudar, qual que é o teu problema? O que você faz? Você é um mulherengo? Não, eu sou bipolar. Tá, mas você bate nela? Aí, não, eu só apago, eu sou bipolar. Você é ciumento e possessivo, porque se for, eu mesmo vou... Se você tiver aqui um namorado, uma namorada ciumenta e possessiva, que você vai ser revelado agora. Eu mesmo vou começar a fazer igual ele, vou proibir esse seu relacionamento nojento. E que fica ilhando as pessoas. Então tá resolvido. Eu nem preciso fazer o treco, porque o pastor ajuda. Descer o cacete. Não case com essa menina possessiva e ciumenta. Maluca que acha que todo mundo que se aproxima de você quer pegar você. Insegura ao extremo. Ela vai mudar. Ela vai mudar. No dia que o médico fala, olha, não fizemos tudo que podíamos, ela acabou de morrer, ela mudou. Né? O inverso, principalmente, esses caras, porque eles ainda batem. Eles batem. E eu perguntei, você bate? Não, eu só sou bipolar, eu estou tomando até remédio, eu estou tomando meu remédio. O bichinho não tem culpa de ter um transtorno psíquico. Falei, você dá testemunho acerca de tudo que ele está dizendo? Ou você é sadomasoquista? Não sei. Aí ela, não, eu amo. Ela olhava assim para ele, ó. Ele é meu, eu sou dele. Falei, já sei, os pais não querem. Você é drogado, maconheiro? Aí, não, pastor, eu sou bipolar. Já sei, papai não quer, a mãe não quer. Não, agora vem a pior parte. O pai e a mãe de ambos aprovam o namoro e o casamento. Aí comecei a babar de raiva. Falei, se o pai e a mãe aprovam, se o seu pai também aprova e sua mãe aprova, apesar dele ser isso aí. Se vocês são 2 adultos de maior de idade, você trabalha, meu amigo? Trabalho. Ela, eu também trabalho. Trabalham ambos. Que raio que vocês estão dando ouvidos ao pastor? Não, mas sabe por quê? Aí eles explicaram por quê. Porque a gente pecou contra o pastor de fato. Por que vocês pecaram? Porque ele mandou a gente parar de namorar. E aí a gente tentou se afastar. Mas a gente se gosta. E aí a gente passou a namorar escondido. E quando estava no ambiente da igreja, a gente fingia que não conhecia nem mais um ao outro. E quando estava em outro ambiente, eu falei, pecaram de fato. Vocês não precisavam nem ter pecado. Mas esse cinismo, essa falsidade, esse não assumir, é pecado. Não faça mais isso. Ele né? Falei, então agora assuma e continue. Não, mas tem um outro problema. Qual foi? O pastor descobriu. Descobriu. Tá, descobriu e fez o quê? O que o pastor vai fazer? Bateu em vocês? Ela deu uma palmadinha na bunda? Vocês são adultos, meu Deus do céu! Desse jeito que eu estou falando para você, como eu estava falando para eles. Eles, de repente, vão assistir isso aqui e vão lembrar que é assim que eu falei. E aí eles disseram o que o pastor falou.
pastor com muito amor, com muito carinho, muita bondade, porque ele é um cara muito cheio de misericórdia, ele disse, tudo bem, vocês podem insistir em me desobedecer, apesar de eu velar por vossas almas, como está escrito. O único problema é que fazendo isso, vocês ficam debaixo, se casarem, do açoite de Deus. O açoite de Deus. Eu mesmo nunca tinha ouvido esse termo. E eu gelei aqui na espinha. Você já pensou, mano, o açoite de Deus? Se o beliscão de Deus estava massacrando Paulo. E Paulo era duro, hein? Ele aguentava bastante. O filho aguentou o açoite do pai. Aleluia. Para que a gente não fosse mais açoitado. De modo que quem faz isso anula a cruz de Cristo, né, pastor? E foi isso que eu expliquei para eles. Eu falei, olha a condição de maldição que ele colocou vocês. Agora vocês casam, na primeira adversidade que acontecer, adivinha o que vocês vão pensar que é? O açoite de Deus. O pastor condenou vocês à infelicidade matrimonial, mas eu, em nome de Jesus, estou desamaldiçoando a maldição pastoral. Porque não sou eu que estou fazendo isso, é a cruz de Jesus. Porque ele foi açoitado por nós, para que ninguém agora abrisse a boca para dizer acerca do açoite de Deus. É que esse pastor nunca sentiu na pele o açoite de Deus. Porque do contrário não estava vivo para lhe dar uma notícia desgraçada dessa. Você suma desse lugar que você está indo. Desapareça e viva com as consequências. As consequências da ameaça pastoral. E não creia nisso. Não creia. Porque basta não crer para que a maldição seja cravada aonde ela foi cravada. Na cruz de Jesus, açoitado por nós. Porque está escrito que ele se fez maldito, maldito todo aquele que for levantado no madeiro. E aí ele foi maldito. Aí o beliscão de Deus então em Paulo. Quem aqui é casado? Veja quantas adversidades eles já enfrentaram. Você sentiu certa falta de energia no uhul. Faltou pegada no uhul. A vida de casado tem uma série de adversidades. Um monte delas. Aí, vocês casados. Sogra. Concunhado, que é o caso do Salomão. Vocês casados. Assim que casaram, já aconteceu coisas assim que não deviam ter acontecido, coisas ruins aconteceram? Aconteceram? Imagina quantas. Olha aqui o sequestro emocional e espiritual a que o pastor conduziu esses jovenzinhos. Porque acontecem as coisas ruins com as pessoas boas. E aí eles são obrigados a pensar que é o açoite de Deus. Mas Deus açoitou, beliscou Paulo, até que Paulo se rendesse. E quando Paulo se rendeu, Jesus falou, agora entra na cidade, lá te dirão o que você deve fazer. Ele entrou e recebeu uma missão. E o mesmo capítulo continua dizendo, e logo estava pregando em todo lugar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Desembocou na missão. O que eu quero dizer para você, para a gente terminar, é que não, para terminar o nosso evento, é que não existe conversão que não desemboca na missão. Não existe. E missão, eu não estou falando de cruzar o oceano. Eu estou falando de amar o próximo. Você está me entendendo? Missão, eu não estou falando de ganhar o mundo. Eu estou falando de amar como Jesus. E se entregar por seus irmãos. Porque ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida por seus irmãos. E esse é um tema desconfortável por excelência, que significa se mexer, deixar que Deus nos conduza para onde Ele nos quer conduzir.
e você se pensa incapaz, impossibilitado, não é para mim, é para o outro. Minha adolescência foi horrível, eu sempre vinha um missionário e falava lá na frente, mostrava a desgraça no planeta. Janela 1040, quem conhece isso? Alguns conhecem. Janela 1040, o trono de Satanás, o evangelho não entra. Lá vive a maioria da humanidade. E enquanto nós aqui do acampamento vamos para o céu, todos eles estão indo para o inferno sem escala. E você não vai fazer nada. E aí, eu era obrigado a levantar. E na minha época era aquela que ou fazia faculdade ou ia para a missão. Ainda tinha essa. Aí, eu fui para a faculdade. Na minha época, ir para a faculdade era pecado. Fui para a faculdade com dor na consciência, que eu não fui para o campo missionário. Mas veja, missão não é isso. Missão não é ganhar o mundo, até porque os evangélicos nem querem ganhar o mundo mais, eles querem ganhar do mundo, você entendeu? Ganhar do mundo, a gente é mais, a gente é melhor, a gente sabe mais. Você não presta, você é do mundo, do mundo. Você é ímpio, ímpio, eu sou bonzinho, você é ímpio. Você é ínico, a gente aprende um monte de novos palavrões, você entendeu? Palavrões evangélicos. Aquele moço ímpio, aquele moço do mundo, você nem sabe os processos de Deus na vida dele. Quem é você para falar alguma coisa? Respeite o outro, você não sabe. Você não sabe como Deus já está também beliscando a vida dele. Que Deus o amou na cruz como amou você, sem nenhuma distinção ou diferença. Você não sabe. Mas vamos ganhar do mundo. Tem um monte de gente aí no carnaval tentando ganhar do mundo. Coloca o seu som aí que a gente coloca o nosso aqui bem mais alto. Lá na barraca das praias em Santos é assim. As barracas de praia, a sonzeira do carnaval, os projetos da igreja de evangelização são esses. Monta a barraca de carnaval do lado também. Nessa aqui está todo mundo pelado, nessa aqui está todo mundo vestido. Essa é a forma de a gente dizer para o mundo que Jesus os ama. Aí a gente pega a nossa caixa de som, vira na direção, assim, na direção deles. Vai, Aline Barros, manda ver aí, vamos lá! É assim. É ou não é o que a gente faz? É uma competição. Não é para ganhar o mundo. É para ganhar do mundo. Aí quem sabe assim o mundo, olha como eles fazem as coisas. O som é bem mais alto. Uau, vamos nos entregar a Jesus, porque... Enquanto isso eles só estão ali meio invejosos, que eles queriam estar lá. Uma vontade de extravasar. E lá do outro lado ainda estão cantando, extravasa, libera, deixa tudo. E aí eles viram, restitui. E vai assim. Isso não é evangelho, não. Isso não é missão. Ponto final. Não tem? Agora, quais são os processos de atração com a qual Deus envolveu você? Quais foram suas contradições? O que é que ele teve que aceitar para finalmente você desembocar numa missão? Pergunta aí para o irmãozinho do seu lado, como foi que ele te atraiu quando foi levantado? Como foi? Olha só, no que me diz respeito, eu tentei ser católico, mas enfiei o pé naquela lama de parafina que tem nos cruzeiros onde se coloca as velas no cemitério. E eu pensei que um monstro ia me puxar de lá, eu tinha uns 7 anos de idade. E caí ali dentro aquele negócio de larva ardente. E nunca, meu Deus do céu, aqui foi um susto desgraçado. E naquele mesmo dia, voltando para casa com a minha avó, a gente viu uma fumaça assim na rua. Tem alguma casa pegando fogo, vó? É. Era nossa. Pegando fogo. E os bombeiros já estavam lá.
um inferno. E eu não sei se eu fiz uma relação mal feita entre o meu pé na parafina da vela derretida e o fogo na casa. Eu passei uns bons 7 anos sem me aproximar de nada que parecesse com a cruz. Foi. Só que o problema é que eu tinha uma casa incrivelmente disfuncional. Papai batia na mamãe. Minha mãe tinha o nariz rasgado ainda, de que quando eu estava grávida do meu segundo filho, meu irmão, espirrou um bife no rosto dele assim, aquela faísquinha que sai do bife, que vem prontinho assim, ela trouxe para ele comer grelhadinho ainda, só que espirrou e ele, nervoso que estava com alguma outra coisa, virou um soco no rosto da minha mãe e minha mãe desmaiou. Eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe desmaiou, ele se assustou com aquilo, levantou ela assim e disse: pela vida da minha mãe, eu nunca mais toco nessa mulher se eu não a perder e nem o filho que está na barriga dela. E por causa desse evento, de fato, ele nunca mais bateu nela, mas nem precisava. Ele conseguiu fazer coisas muito piores. Meu pai foi um homem de muitas mulheres. Meu pai namorou as empregadas que a gente tinha e fazia isso às vezes com troca de olhares na mesa onde comia eu, minha mãe, ele e a empregada. Meu pai escondia dinheiro para que ela não visse, pegava pelo pescoço assim, mas não apertava porque ele tinha prometido pela vida da mãe dele. E eu confiava muito nessa promessa. E minha mãe também. Tanto que ela fazia de tudo para apanhar. Ela batia até não poder mais. Ela tacava porrete, pau. Ela arrancava assim da cama e dava nele. Lance jogava faca, voava panela. Vocês não assistiram Matrix, né? Que as coisas voam aqui assim? Voavam. Só que eu tenho 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos. E eles, muito mais novos, choravam muito, choravam desesperadamente. E eu, então, trancava meus irmãos num quarto, deixava lá para eles não assistirem aquilo e ficava ali no meio. E até hoje lembro do umbigo do meu pai assim. Eu tentando empurrá-lo pela barriga. Eu vivia tentando resolver aquele problema que era muito maior que eu. Não dava conta daquilo. Então tinha vergonha dos meus amigos. Ia jogar botão em casa, meu pai chegava, começava o inferno. Onde você foi? Que hora você voltou? Aí minha mãe mentia. Ela tinha voltado às 10 horas. Só que ela dizia, para não ter briga, que voltou às 7 horas da noite. Só que ele sabia a verdade. Por que ele sabia a verdade? Porque meu pai me coagiu, me ameaçou e me obrigou a ser o detetive dele. E eu tinha que diariamente, durante uns 2 anos, eu virei adolescente e ele começou a se constranger de fazer isso. Mas enquanto eu era criança, ele aproveitou do bobo aqui. Eu tinha que dizer, 9 da manhã, acordou. 11 da manhã, fez almoço e saiu. 19 horas. E eu não mentia. Mamãe chegava às 10 da noite. E eu vivia sondando minha mãe para saber onde ela tinha ido, porque nem sempre ela dizia. Fui no cabeleireiro, filho. Por quê? Não, é nada, só para saber. Cabeleireiro. Quando chegava a noite, meu pai não falava comigo. Ele entrava no quarto. Está ali. Aí ele ia lá no armário. E saía. Aí eu ia lá, fechava a porta do quarto, esperava ela mentir e pronto. Começava tudo. Só que não era assim quando ele bebia aos sábados. Meu pai nunca bebeu a ponto de se alcoolizar, nunca. Não. Era todo dia. Todo dia. Em 34 anos de casamento, eu nunca vi aqueles 2 não brigar. Nunca. E aí, meus irmãos, Marcelo, faz alguma coisa, Marcelo, faz alguma coisa, Marcelo, faz alguma coisa. E o que eu podia fazer? Um dia eu dei uma de doido. Tranquei a minha mãe num quarto, empurrando ele pelo umbigo. Eu não tinha força, mas ele constrangido foi deixando. Tranquei no outro quarto, a casa tinha 4 quartos. Tranquei meus 3 irmãos no outro e fiquei na sala com a chave, sozinho. E todo mundo batendo. Abre aqui! Abre aqui!
todo mundo batendo, e eu com a chave na mão, falei, agora eu não posso abrir mais, porque se eu abrir, meu pai vai me matar. E eu fui lá. Falei, não sei, vou salvar minha mãe primeiro. Falei, não, que ela vai provocar, melhor deixar. Porque ela provocava, minha mãe provocava muito, muito. Meu pai vivia unhado, arranhado. Aí, eu chegava assim na porta dele e falei, eu não estou nem aí que ele vai me surrar por ter o trancado aqui. Eu só vou abrir se ele me prometer que não volta para o quarto dele. E que fica calado até a noite acabar. Aí eu chorava demais, pai promete. Filho, abre a porta. Pai promete para eu poder abrir. Aí você não está entendendo. Eu estou mandando abrir a porta. Ferrou. Aí eu, pai, você não está entendendo. Eu só vou abrir a porta se o senhor prometer ficar calado. Deixar a mamãe em paz. Aí, papai promete. Eu abria. Ele saía. Papai era grande para mim. Hoje ele é desse tamanho. Aí ele, constrangido com isso, ia para a cama e deitava e ficava lá. Mas não havia conversão. No dia seguinte, tudo se repetia. Eu tentava jogar botão com meus amigos enquanto o pau estava comendo. E meus amigos tentavam também fingir que estava tudo normal. A gente se abaixava de vez em quando. Aí ele, é melhor eu ir embora, né, Marcelo? Eu falava, mas sai por aqui, pelo outro lado. Então eu dava um jeito de meus amigos irem embora antes. E aí mamãe olhava para mim, quando eu comecei a ficar mais jovenzinho, e falava, sabe o quê? Quando meu pai agredia verbalmente tão forte. Você não vai fazer nada? Fazia assim para mim. Te pus no mundo para você ficar assim quieto? Você defende a forma como seu pai age comigo? Você acha certo? Você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Você tem que fazer alguma coisa. Você é o mais velho de seus irmãos. Ela nem sabia que todo domingo meu pai me levava no jogo. O jogo era assim. Ele saía todo banhado de casa na hora do almoço, pegava eu e meu irmão, colocava no Fusca e deixava a gente na matinê do cinema e ia motelar não sei com quem. Todo domingo. Como minha mãe nunca acreditaria que meu pai fosse pai suficiente para acompanhar o filho no cinema, só se ele estivesse doido, porque meu pai nunca me tocou, nunca me deu um abraço, nunca me deu um beijo e nunca passeou comigo ou me levou em algum lugar, seja lá qual for. Então minha mãe não ia acreditar. Então ele dizia no carro, depois que nos pegava de volta, é assim, nós fomos no jogo, papai foi com vocês no jogo, e vocês digam para a mamãe, o jogo foi tanto, o Santos, tanto, tal, Santos, tanto. O Santos sempre perdia, né? O pai era corintiano. Então, eu tinha que chegar em casa e dizer para minha mãe que nós fomos para o jogo. Sabe quando você chega na curtição do estádio? Um dia eu tentei não sair do carro, porque eu não aguentava mais ver cinema, ir no cinema. Aí eu tentei não descer e fiquei. Falei assim, pai, hoje não. E ele fez assim. Você não tem noção do poder desse Daí eu me diverti. E ele fez isso um tempão. Minha mãe nunca soube, não sabe até hoje. Quando depois de 34 anos ela disse, casou os 4 filhos e disse, acabou, vou embora. Ele já era um senhorzinho que passava as noites fazendo salgadinhos para o genro e para as noras. Meu pai estava assim mais... A velhice começou a deixar ele mais em paz. Estava menos pegador.
Agora ele queria passar para mim o legado, me levava para o bar quando eu tinha 13 anos. Tinha noção de que não era para eu beber, eu tomava um Guaraná, eu já achava que tomar Guaraná era homem, porque pelo menos a cor era igual da cerveja dele. E aí no bar ele ficava fazendo a função dele de pai. Filho. É isso que eu estou assim, porque eu estou sentado no banco lá do bar. Filho, preste bem atenção. Um homem tem que ter muitas mulheres. Não, pai. Não é um homem, não é assim. Aí, um homem que não tem muitas mulheres não merece nem a mulher que tem. Uau! Eu estou até hoje tentando entender o provérbio. Falei, pai, o único problema é que a mulher que o senhor está tentando merecer, tendo muitas, é minha mãe. É só isso que não deixa colar em mim o provérbio de sabedoria paternal. Aí aos 14 ele liga para casa, deixa o menino pronto aí na porta, de banho tomado. Para onde ele ia me levar, não precisava nem tomar banho. Aí minha mãe, como é que é? Deixa o menino pronto aí. Você tá doido? Você tá doido? Nós estamos em 1980 e pouco, não estamos na sua mocidade não. Eu sou pai e essa é a minha função. Marcelo, vai tomar banho. Seu pai vai passar para lhe pegar. Falei, vou pro cinema de novo? Não, agora era ao vivo. Aí ovelha, sabe a ovelha no matadouro? Meu pai ia parar o Fusca a qualquer momento. Não tinha Viagra ainda naquela época. Aí minha mãe diz, depois de 34 anos, acabou este casamento. Aí meu pai, com avental ainda de fazer coisas pro genro e nora comer. Como assim acabou? Acabou, eu estou indo embora. O que eu fiz? Aí ele veio falar comigo, Marcelo, sua mãe quer ir embora, eu quero saber o que eu fiz. Eu já era adulto, falei, pai, hoje, exatamente agora, nada. Mas o resto, pai, só tem uma pessoa que o senhor não pode dizer as coisas que não fez, e sou eu. Minha mãe tentou separar do meu pai, ele pirou, ficou louco, surtou, começou um processo de perseguição atroz, terrível. E sentou na minha casa um dia e disse tudo que ia fazer contra ela, que ia estragar a vida dela. E ele, como um terrorista espanhol basco que ele é, ele colocou assim, falei, vai pai, coloca aí então as coisas que você vai fazer contra a mamãe. E ele colocou 5 coisas assim, vou fazer um escândalo lá na escola onde era diretora, então ela vai ser demitida, vou fazer um escândalo no prédio onde ela mora, para que ela não possa relocar o lugar, vou fazer isso. Vou fazer isso aqui, vou emparelhar o carro com o carro dela, e contando tudo o que ele ia fazer, na minha casa. Só que agora eu tinha 37 anos de idade, era um adulto, tinha 2 filhos. Falei, pai, vem cá, é isso aí que o senhor vai fazer? Ele é, filhote. Nós vamos ter que negociar, o senhor vai ter que desistir aí de algumas coisas aí. Ele é? Ele é. Regiane estava em casa. Deixou os doidos sozinhos falando na sala. Só vai ter que desistir de uma dessas coisas aí. Aí ele, porque ela é tua mãe, né? Eu não vou fazer isso aqui. Eu falei, pai, olha só, passaram-se 25 anos. As coisas mudaram. O senhor não vai fazer nenhuma delas. Nenhuma. Aí ele deu um sorriso de deboche e falou, por quê? Porque eu não vou deixar. E você vai fazer o quê? Sim, eu não sabia o que ia fazer. O que se faz contra um pai?
Contudo, eu disse: tenta. Tenta. Vai embora agora da minha casa e tenta fazer uma única dessas coisas contra minha mãe. Mas só tenta, que aí você vai ver o que vai acontecer. Fui para a cama, deitei com minha mulher, insone, disse para ela: e se meu pai fizer? O que eu vou fazer? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.